Vamos voltar aqui o que a gente está retomando. Então, assim, recapitulando, essas 3 decisões conscientes, né? O que são essas 3 decisões conscientes? Então, eu preciso decidir o que eu preciso pensar se a decisão que eu estou tomando está alinhada aos meus valores, se a decisão que eu estou tomando é por clareza ou por pressão, e se a decisão que eu estou tomando, ela não me fragmenta, porque isso a gente precisa cuidar. Há decisões que fragmentam a gente, que trazem sofrimento, que afastam aquilo que a gente acredita. E às vezes a gente toma essa decisão porque a gente está no automático, porque a gente está no emocional, a gente não usou os critérios que precisam ser usados, e aí a gente vai se sentindo cada vez mais sumida dentro do cenário da nossa vida, da nossa família, do nosso profissional, tá? A gente precisa pensar sobre isso. Como que nasce uma decisão? Uma decisão coerente e com critérios, ela nasce de uma ordem interior. De uma ordenação interior, desculpa. O seu interior precisa estar ordenado para você começar a mudar o modo como você toma decisões, né? De que modo você está tomando decisões. Então, quando a gente tem o nosso interior ordenado, esse modo vai mudando. E as nossas decisões começam a trazer paz para a gente, mesmo que elas sejam difíceis, tá? Eu não estou dizendo que a decisão vai ser fácil. Mesmo que as decisões sejam difíceis, se a gente está tomando uma decisão pelo nosso interior, por aquilo que a gente acredita, pelos princípios que a gente acredita, posicionado nos nossos valores, ela vai trazer paz para a gente. Então, é muito importante a gente aprender a mudar o nosso modus operandi de decidir, tá? É muito importante, porque esse modo de decidir que vai, além de trazer paz para a gente, vai ordenar a sua casa, vai ordenar o seu ambiente, vai ordenar, né, as circunstâncias que você vive, tá bom? Então, a gente precisa parar de viver no emocional, né, e trazer essa consciência dessas decisões, né? E aí a gente vai falar aqui das decisões automáticas, porque como que a gente modifica o nosso modo de pensar? O que está acontecendo com a gente que a gente toma decisões assim, baseadas na exaustão, baseadas no cansaço? O que acontece com a gente? É a vida no automático. O nosso cérebro, quando a gente começa a repetir ações e movimentos, eles acabam se tornando o quê? Hábitos. Né? Então, esses movimentos se tornam hábitos. Então, o nosso cérebro, ele entra num movimento de não gastar energia, porque ele não gosta de gastar energia. Ele sempre vai te levar para o lado mais fácil. Então, para economizar energia, ele adota esses movimentos que já são repetitivos e você começa só a conduzir a sua vida nessa repetição. Aí, para dar um exemplo disso, sabe quando você pega um carro que você vai dirigir e aí você está, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aqui perto da minha casa tem um santuário de Fátima, então eu sempre vou à missa ali. Então, automaticamente, quando eu pego o carro, já vou para lá, ele para. Às vezes a gente chega no santuário e fala, como é que eu cheguei aqui? Porque o carro ele já vai quase que sozinho, porque é automático, né? Esse movimento de ir para lá acontece muitas vezes. Então, e já aconteceu com você disso, de você estar dirigindo esse carro indo automático e de repente você fala, gente, era para ir para o lado de lá? Porque está tão acostumado a sair pela portaria do prédio, pela garagem do prédio e fazer o mesmo caminho, né? Então, esse automático é o que acontece com a nossa vida também. Esse automático é o que a gente tem que tirar da nossa vida. Porque a gente está repetindo movimentos gerados pelo emocional, então, que trazem decisões que afligem, e esses movimentos repetidos estão se tornando um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento faz você sempre decidir como. Dessa forma que a gente vem conversando esse tempo todo. Pautado na validação do outro. Então, às vezes, eu digo sim sem querer dizer sim, porque eu quero agradar. Né? Eu não quero ser a mãe chata, eu não quero ser a esposa chata. Eu quero ser a profissional que atende, né? O chefe ali, a empresa. Então, às vezes, a gente vai decidindo exausta, cansada. Então, quando a gente está cansado, a gente não decide certo, né? A gente decide sempre baseado, né, em gastar pouco tempo, em gastar tempo curto, para a gente poder sair logo daquela situação. Então, às vezes, a gente não consegue dizer o não. Às vezes, a gente diz um sim. Boa noite para quem está chegando. Às vezes, a gente diz um sim porque a gente
quer se livrar da situação, mas aquele sim não era verídico e vai trazer mais problema para você, vai acarretar mais peso na sua vida. Então a gente precisa sair dessas decisões do automático. E uma mãe que toma muitas decisões, todo mundo toma, mas uma mãe ela tá na gestão de muita coisa, né? Porque é casa, família, trabalho, casamento, filhos, ela acaba tomando muitas decisões no automático. Porque às vezes ela não consegue sustentar o não porque ela está cansada, porque ela não está olhando para ela. E aí ela entra nesse padrão, está repetindo decisões erradas, e aí ela vai vivendo fatigada, exaurida, irritada, né? com baixa autoestima. Então, o medo de decidir às vezes paralisa a gente. Por quê? O medo de decidir consciente paralisa a gente. Porque se a gente decide no automático, está no automático. Depois a carga vem pra gente, né? É como se fosse aquela goteira que pinga, 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 daqui a pouco tá cheio. E aí você não sabe por que você tá cansada, por que o casamento não tá indo bem, porque você não está bem. Porque a sua decisão não tá vindo da sua ordem, do seu interior. Ela tá vindo para apagar incêndio. Só que você tá no fogo, né? Você apaga o incêndio de todo mundo e você fica no fogo. Então, é a gente pensar sobre isso para a gente não ter medo de decidir. Ah, Carla, dá trabalho? Às vezes dá trabalho, porque é um não que você vai ter que sustentar. Às vezes dá trabalho, porque você vai dizer não e vai receber uma cara feia. Às vezes dá trabalho, mas é importante. Porque você vai acostumando as pessoas, sabe, a acabarem te explorando, entre aspas, né? Você acaba pegando tarefas que não são suas, porque você não consegue dizer não. E isso está no automático. E aí as pessoas começam a fazer uma leitura de você assim: ah, dá para ele que ele faz tudo, dá para ela que ela faz tudo. Né? E aí você não está vivendo bem. Por que a gente está falando isso? Porque você vai sendo tão movida pelo emocional que daqui a pouco dizer não te gera culpa. O não fazer te gera culpa. O não agradar te gera culpa. E essa culpa quem carrega? Você. E a gente quer exatamente tirar disso, que você reconstrua, como a gente falou terça-feira no vídeo, reconstrua não, resgate a sua identidade, porque muitas das suas decisões, elas não vão de encontro com quem você é, com a sua essência, com aquilo que você acredita. Então, pensar sobre isso e querer ter essa consciência para decidir é muito importante, tá bom? E o que acontece? A gente precisa sair do modo de sobrevivência, que o modo de sobrevivência é exatamente isso, é enxugar gelo todo dia. Eu não corrijo um comportamento do filho, porque vai me dar trabalho, porque ele vai ficar chateado comigo, porque eu trabalho muito né, eu me sinto culpada de não estar presente. E aí o modo de sobrevivência é o sim, 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 sim. Ou seja, cada dia você vive aquela sobrevivência que vai te gerando exaustão, que vai trazendo conflito dentro de casa, vai minguando o seu relacionamento, né? E até criando condições, sabe, de relacionamento, até fortalecendo padrões de comportamento ruins para os filhos, né? Então, assim, a gente está aqui para te ajudar nisso, sabe? Parar de aceitar qualquer tarefa. Você precisa eleger na sua vida aquilo que é seu. Muitos problemas no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, muitos problemas vão chegar até você, mas eles não são seus. Entende? Quantos problemas, quanta gente para conversar contigo? Comigo? Pensa. Mas você tem que identificar, eleger, esse problema é meu, essa guerra é minha, essa aqui não é. Então, como que eu vou ajudar o meu amigo? Eu sou uma pessoa que sou católica, então eu vou orar por ele. Para mim é uma ajuda eficiente, porque eu sei que Deus age. Mas tem questões que não são minhas, que elas chegam até mim, eu acolho, eu converso, depois eu encaminho, oro e vou embora. Eu não posso. E em casa é a mesma coisa. Com o marido é a mesma coisa. Tá? Você precisa eleger aquilo que é seu. Tá? E isso vai te ajudar a cada vez mais tomar consciência do seu sim e do seu não. Que o seu sim, tem até uma palavra assim na Bíblia, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tá? E claro, tem outras interpretações, mas assim, agora falando nessa questão da maternidade, que o seu sim, ele seja um sim consciente e que o seu não seja um não consciente, tá? Isso vai te ajudar a... Quantas mães eu atendo que começam a aprender a resgatar essa identidade e a ter consciência nas ações que elas estão fazendo, nas decisões que elas estão tomando, e aquilo se torna leve para ela. Não é leve, tipo assim, a vida vai ter as dificuldades, né? Educar filho não é fácil, cuidar de tudo não é fácil, mas aquilo te gera paz.
É isso mesmo, Edna. O primeiro passo é separar o que não é seu. Precisa fazer isso. E precisa sem dó, sem achar, ai, coitado do outro. Não. É porque, tipo assim, muitas vezes a leitura que o outro faz de você é a imagem que você está se permitindo construir. Então, ele precisa fazer uma releitura, mas a partir de você, a partir da sua mudança. Sozinho ele não vai. As pessoas olham a gente como a gente se apresenta para elas. O marido também, o filho também. Então, a gente vai precisar criar novos comportamentos, sair do automático, do comportamento automático, para poder mudar esse cenário. Vai levar tempo, é um processo, mas isso é saudável, sabe? É a saúde da família, é a saúde do casal, é a sua saúde. A gente precisa sair desse padrão de sobrevivência o tempo todo, tá? Aí, a gente tem aqui, por que a gente tem medo de decidir? Você consegue me falar por que você tem medo de decidir? Então, a gente fala aqui, muitas vezes a psicologia diz que é pelo medo de errar. Por quê? Porque um erro, ele é muito mais valorizado do que um acerto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quantos filhos até, né, às vezes quebra um copo e fica nervoso, tem medo, né? E eles pensam logo, vou levar uma bronca. Só que eles acertam tanto e às vezes a gente supervaloriza aquele erro, não acontece? Isso acontece com a gente também. Como a gente tem medo de errar na decisão, a gente se paralisa. E a gente vive nesse modo que eu falei aqui anterior, no automático. Então, assim, a gente precisa ter consciência de que a gente tem medo de decidir. Muitas vezes porque esse erro é valorizado. E às vezes é valorizado até por nós, né? Quantas vezes você... Já falei aqui em quantas lives que a gente quem vem me acompanhando, né? Que a gente deita na cama na hora de dormir e pensa, ai, não fiz isso, mas esqueceu tudo que fez. Então, supervaloriza o erro. Então, isso causa um medo de decidir, né? O medo de desapontar pessoas, né? Tenho medo de desapontar meu marido, de desapontar meu filho, né? Tenho medo de dizer... meu filho fala, não vou para a escola hoje. Aí você deixa. Por quê? Ah, não, coitado, ele está cansado. Então, por quê? Não quer desapontar? Mas qual é o critério? Qual é o valor que a gente está dando para ele? Qual é o valor que eu tenho sobre a educação? Ele precisa faltar? Ele não precisa faltar? Então, o medo de desagradar, de desapontar, que está vinculado, né, à nossa autoestima, né, a forma como a gente se expõe, porque dizer não é se expor, né, é se expor. Isso vai atrasando a nossa decisão consciente, tá? E a identidade fragilizada. A gente também, quando não está fortalecida na nossa identidade, que a gente fala, vou resgatar minha identidade, quando a gente não trabalha esse autoconhecimento e tem a certeza de quem você tem medo de decidir porque você se sente frágil. Você precisa, para se fortalecer, saber quem você é, saber que você é a essência de Deus, saber aquilo que a gente vem conversando, que o seu erro não faz você deixar de ser quem você é. Não tira os seus valores, sabe? Que o seu mérito não está naquilo que você faz, sabe? O amor de Deus por você está em quem você é para Ele. Não está condicionado a nenhuma realização, a nenhum desempenho. A gente já falou isso aqui, né? Não é o desempenho de uma mãe que vai dizer o valor dela, mas é quem ela é, né? A imagem que ela carrega e que ela mostra para esses filhos. Então, o medo de ter... Quando a gente tem identidade fragilizada, a gente não decide com critérios conscientes, porque a gente tem medo, porque a gente não tem uma identidade fortalecida. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhava num lugar onde todo mundo falava palavrão. Todo mundo falava palavrão. Eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão, eu eduquei meus filhos para não falarem, né? Já estão adultos, mas assim, nos meus valores, eu e meu esposo, nós não falamos palavrão, a gente não gosta. Não estou criticando quem fala, não estou falando de ninguém, eu estou falando que eu adotei não falar palavrão, não gosto. Só que naquele ambiente todo mundo falava. Aí ela até brincava assim, quando eu ficava nervosa, eu falava, glória a Deus, que é o meu jeito. Ah, Jesus, misericórdia, é o meu jeito de falar. Aí elas falavam assim, fala um palavrão, cara, que essa raiva vai embora, essa raiva sai. Entende? Se eu não tivesse a minha identidade ali fortalecida, né, junto dos valores que eu acredito, com certeza eu tinha cedido. Porque na hora de uma queda, de um machucado, né, quem está acostumado a falar palavrão vai soltar o palavrão. Entende? E eu não estou dizendo aqui, falando mal de ninguém, estou dizendo de mim no sentido de que quando você está com a sua identidade fortalecida, acabou.
você vai construindo, sabe? A forma da sua comunicação, a sua linguagem, a sua postura, sabe? A sua ética, né? A sua empatia diante das pessoas. Você vai construindo, não que você não tenha falhas, claro que a gente tem. É uma construção. É uma construção que não acaba, que é diária. Mas se você tem a sua identidade fortalecida, não fragilizada, você consegue decidir consciente. Não vou falar palavrão, não preciso. Eu posso expor aqui a minha dor, né? Que às vezes era dor, raiva, com o meu glória a Deus, com Jesus misericórdia, se Nossa Senhora me ajuda, do meu jeito, entendeu? Então, se a gente tem isso fragilizado, a gente não decide com consciência, a gente também decide pelo emocional, para agradar os outros, para não se expor, para não dizer não, tá? Então, a gente precisa muito olhar para a nossa identidade. A gente precisa muito, muito mesmo, trabalhar o autoconhecimento e querer se entender no mundo, sabe? Saber exatamente quem eu sou. Aí eu vou te falar uma coisa, se você viver sempre no automático, como a gente conversou aqui, sempre nesse padrão de comportamento que você foi criando, como que você acha que você vai estar daqui a 5 anos? Como você acha que você vai estar daqui a 5 anos? Se você pensar para trás, 5 anos para trás, né? Se esse movimento já vem acontecendo e hoje você está exausta, e se esse movimento não parar, como você vai estar daqui a 5 anos? A Organização Mundial da Saúde, ela já publicou que nós temos, tem dados, né, de 1 bilhão de pessoas sofrendo de transtorno, de algum transtorno mental, né? Pode ser um transtorno, pode ser uma doença psiquiátrica e pode ser ansiedade, né? Ansiedade. Então, assim, se a gente não mudar o nosso jeito de viver, se a gente não mudar as nossas decisões, a forma como a gente decide, como que a gente vai estar daqui a 5 anos? Como você está no seu nível de ansiedade hoje? Você pode parar para pensar nisso? Eu atendo, né, pessoas com ansiedade, e eu vejo que a rotina automática desgasta muito. Desgasta emocionalmente e desgasta fisicamente. Pessoas que não conseguem nem dormir, exaustas, mas não conseguem dormir, por causa do modo de vida que tem, por causa das decisões que tomam, por causa dos medos, né? Porque muitas não decidem porque têm medo. Quais os maiores medos de uma mãe? Né? Já que a gente está falando de mãe aqui, esse projeto. Por exemplo, uma mãe tem medo depois da maternidade. Ela não fica naquela dúvida, volta a trabalhar ou não volta a trabalhar? O que eu faço? Eu vivi isso. No meu primeiro filho, trabalhava num trabalho, chefiava uma equipe, muito bem remunerada eu era. Tive meu primeiro filho, só que eu trabalhava. Meu primeiro trabalho, gente, eu me formei com 24 anos ou 25 em Direito, né? Eu era advogada, trabalhava numa grande empresa, jovem, com 27 anos, chefiava um departamento jurídico. Só que eu saí de casa às 7, eu voltava de casa às 9. E aí eu pensei, que horas eu vou ver meu filho, né? Com quem eu vou deixar meu filho? Porque essa é outra decisão que uma mãe tem medo. Delegar o filho para o cuidado de alguém. Com quem eu vou deixar meu filho? Entende? E eu comecei a me fazer essas perguntas. E claro que sempre que a gente for tomar uma decisão de mudança, sempre que houver ganho, haverá perda, tá? Só que, às vezes, a perda, ela vai ser com alegria. E aí, eu conversando com meu esposo, quer dizer, o nosso orçamento da casa ia cair, né? Porque eu ganhava muito bem. Mas eu decidi ali ficar com meu filho. Falei, não, a gente vai abrir mão disso, né? Teremos perdas, mas teremos um ganho maravilhoso. Isso também não é uma crítica à mãe que trabalha. Porque depois, quando ele teve 4 anos, quando ele teve que ir para a alfabetização, eu voltei a trabalhar e trabalho até hoje. Então, não é uma crítica. É um exemplo de uma escolha que a gente tem e de várias decisões que a gente precisa tomar como mãe e que às vezes a gente não toma, né? Ou não sabe o que tomar. Ou se toma, às vezes não toma pelos critérios reais, conscientes. Eu poderia ter voltado a trabalhar por causa do dinheiro que eu ganhava, mas aquele dinheiro ia apenas pagar a pessoa que ficava com meu filho. Eu não ia ver meu filho andar, não ia ver meu filho falar, eu não ia estar com ele. Quando eu chegasse, ele ia estar dormindo. Quando eu fosse embora, ele ia estar dormindo. Ali eu consegui, junto com meu marido, porque a gente sempre
trabalhou muito esse valor de família, esse valor dos filhos. Eu sabia o que eu queria, na verdade. O que eu queria era cuidar dos meus filhos, eu queria ser mãe, eu queria educar os meus filhos. E isso não vai... não é uma crítica a ninguém. É uma explicação para vocês do que é ter a sua identidade resgatada. Por mais que as pessoas falassem que é absurdo, esse emprego é maravilhoso, não é possível. Cuidei do meu filho, escolhi cuidar do meu filho. Não foi, família falou, quantas pessoas falaram, mas não foi. Não foi a validação deles que me fez ficar, ou decidir não. Eu não fui pela validação deles, eu não fui para poder dizer sim a todo mundo, eu não fui pela minha vaidade, foi um cargo que demorou para eu atingir. Né? Eu me formei, fui trabalhar em pequenos escritórios, ali fazendo audiências, eu fui chamada, viram o meu trabalho e passei numa entrevista e fui chefiar esse departamento jurídico, já estava 4 anos nessa empresa, feliz da vida. Mas também não foi isso que ponderou a minha decisão. O que ponderou a minha decisão foi aquilo que a minha identidade, aquilo que pulsava o meu coração. Então, quando a gente está nesse projeto e fala de decisões conscientes, são aquelas decisões que elas não vão fragmentar a sua vida, porque elas estão baseadas naquilo que você acredita. E aí você precisa pensar nisso, você precisa resgatar isso. Você não pode deixar isso não existir na sua vida. Esse projeto é um convite para você, mãe, pensar. Hoje eu botei lá nos stories, né? Não sei quem me segue, tá lá no Instagram. Eu botei quais as decisões que você tomou hoje. Desde que você acorda, até botei lá uma mãe acordando, né? Quando você acorda, você já decide. Descrevi lá. Tem gente que dorme com o celular no chão ou perto da cama. Então, antes de levantar da cama, já pega o celular. Foi uma decisão que você tomou ali. Você tomou a decisão de olhar o celular. Você pode tomar a decisão de deixar o celular na sala e acordar, ir para o banheiro, fazer seu ritual da manhã, de higiene da manhã. E eu falo isso para as minhas pacientes. Por quê? Porque a maneira como você acorda, a maioria das vezes é a maneira que você vai ditar o seu dia. E muitas pessoas estão ansiosas porque elas não param para olhar para ela, ela já vai para o celular. E quando a gente está muito no celular, a gente está muito na vida do outro, não está na nossa. E a gente precisa estar na nossa vida. E isso faz diferença. Então, assim, voltando para a decisão. Quantas decisões, desde a hora que você acordou hoje, você já tomou? Você escolheu a roupa que você vestiu, você escolheu o café da manhã que você ia comer, você escolheu o que você ia botar na lancheira do filho. Você escolheu o caminho que você ia tomar, né? Você, vou aqui no caso no Rio, eu moro no Rio de Janeiro, vou pela linha amarela, vou para não sei aonde. São escolhas, o tempo todo são escolhas. E essas escolhas estão desenhando a sua vida, a minha vida. Então, a gente precisa parar de ter escolhas repetidas, baseadas no emocional, ou que já estão configuradas no nosso cérebro, já acontece no automático, para começar a eleger as nossas escolhas e as nossas decisões. Para saber, como a Edna falou assim, separar o que é nosso, para saber qual é a sua guerra. Porque aí você vai, sim, se desgastar, gastar energia, mas por aquilo que tem sentido na sua vida. Então, as decisões têm que trazer aquilo que vai fazer a sua vida ir para frente, vai fazer o seu relacionamento ir para frente, a sua maternidade, o seu relacionamento com o seu marido, o seu casamento, a sua profissão, a sua fé, gente. A sua fé. Como você está decidindo a sua fé? Tem gente que fala, eu tenho fé, eu sou católica, eu sou evangélica, mas não ora. Onde está a sua fé no meio da sua vida? Porque não tem tempo, porque está cansada, porque assumiu todas as tarefas, ou seja, o problema de todo mundo da sua casa é importante, o seu não. Tanto que você nem fala. Às vezes, quantos casais chegam em casa e um fala para o outro, né? De como foi o dia, como foi o trabalho, o que aconteceu na casa. Às vezes você nem fala, você só escuta o marido, porque o seu, na sua cabeça, já colocou que não é importante. Entende? Então, assim, o problema de todo mundo precisa ser resolvido. O meu não, porque o meu não é importante, porque eu não sou importante. Entendeu? Porque eu me abandonei. Eu deixei a minha identidade de lado. Como mãe, como esposa, né? A identidade. Quem é a Carla como esposa? Quem é a Carla como mãe? Quem é a Carla como profissional? Então, dentro de cada papel existe uma Carla. Não são várias Carlas. É uma única Carla que exerce vários papéis, para falar melhor. Entendeu? Mas existe uma essência dela ali. Existem desejos, existem medos, fragilidades, forças. Só que a gente está vivendo só como cumpridora de tarefa.
faz o checklist lá com o protocolo e acabou, mas você não é isso. E aí talvez você sinta ansiedade, você sinta angústia, você sinta tristeza, você não se sinta amada, né? Vem aquela angústia lá, eu não sou ninguém, sozinha, né? Porque é sempre silencioso, é sempre da gente com a gente mesmo, por causa de todo esse movimento que não está sendo cuidado, né? Que está sendo, não está sendo tratado, tá? Então, assim, o convite de todo esse movimento que a gente está fazendo aqui é exatamente esse. Quem é você na fila do pão? Quem é você no seu cenário, dentro da sua casa? Quem é você no seu trabalho? Né? Como você se sente? Você com você mesmo. Às vezes eu sempre tenho uma curiosidade, nas minhas orações eu falo assim, ai Senhor, o que será que você pensa de mim? Eu tenho essa curiosidade, né? Eu pergunto para Deus, o que será que Deus pensa de mim? Claro que Deus me ama, Deus te ama, Deus ama, né, a gente. Mas eu queria saber o que ele pensa de mim. E aí, né? E Santa Teresinha fala, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E eu quero trazer isso para você hoje. Eu não sei, né, qual é a sua religião ou não, mas você é aquilo que Deus pensa de você. Entende? Então, assim, não se deixe deformar dessa essência. Se a gente acumular a nossa vida de tarefas, se a gente acumular a nossa vida de só cumprir tarefas e para o outro ainda por cima, de estar sempre resolvendo o problema do outro, né? Você está deixando, você está fugindo, está ficando longe da sua essência. E isso te faz mal. E a sua angústia é por conta disso. O seu cansaço é por conta disso. Você precisa, quando você está cansada, parar, sabe? E não ignorar isso. Falar, tô cansada. Quantas vezes eu chego aqui, até às vezes à noite, meu marido chega e fala, tô cansada, faz alguma coisa pra gente comer. Tô cansada. Não ignora os sinais que seu corpo te dá, não ignora os sinais que seu coração te dá. Não ignora. Por que você ignora? Porque a gente quer ser a melhor mãe, quer aquele papel da perfeição, a melhor esposa, a melhor profissional. Só que a gente não vai ser perfeita, então a gente vai se frustrar o tempo todo e se cansar. E as pessoas não vão reconhecer. Porque a gente tem que buscar o nosso reconhecimento em Deus, porque as pessoas não vão te dar o retorno que você espera. Quantas esposas que eu atendo também, que esperam algo do marido, elas querem que o marido adivinhe o que ela pensa, né? Eu também, tá? Como esposa, eu passo por isso. E eu falo para elas, nossos maridos não adivinham, né, o que a gente está pensando. E quantas passam por isso e... Não sei o que aconteceu aqui com a luz. E quantas passam por isso e são frustradas. Por quê? Porque eu falo assim, o amor perfeito é o de Deus. Ninguém tem um amor perfeito para te dar. Então, a gente precisa conviver com as dificuldades, porque você também não tem amor perfeito. Mas se a gente exige isso da gente, a gente vai ignorando o nosso cansaço, ignorando o nosso mau humor, ignorando o nosso sono. Quantas vezes eu chego em casa, às vezes dá 8 horas, gente, eu vou dormir, fecha tudo, eu vou dormir. Nossa, amanhã é cedo, os filhos falam, o marido fala, mas eu tô com sono, não posso ignorar isso, meu corpo tá pedindo cama. Entendeu? Quantas vezes você tem vontade de silenciar e tem que falar? Quantas vezes você tem necessidade de parar algo e não para? Entende? Então, parar de ignorar, de se ignorar, de ignorar os sinais para você viver melhor, para você ter consciência. E tudo que eu falo aqui não é para a gente ser egoísta, gente. Não é para gente dizer, eu sou uma mãe que só pensa em mim. Não é isso. É que a gente está cedendo demais. E não é para o outro. A gente que está errando na leitura do que a gente tem que ter como movimento. Tá bom? Então, pensa nisso, né? Qual a maior dificuldade que você tem? Todos os dias de tomar? É com seus filhos? É da educação? É no seu relacionamento? É no seu trabalho? Vai fazendo perguntas para você o tempo todo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Faça perguntas, faça perguntas. O que eu sinto? No meio que você sente. Tenta entender o que está por trás dessa decisão. Por trás dessa decisão é a raiz que você vai resolver o seu problema. Então, se eu tomei uma decisão com medo, a raiz é o medo. Então, eu preciso trabalhar o meu medo. Se eu tomei uma decisão porque eu preciso ser validada, tem uma questão aí com minha autoestima. Então, eu preciso trabalhar isso. Se eu tomei uma decisão às pressas, por causa do cansaço, eu preciso trabalhar. Por que eu estou tão cansada? Como que está a minha rotina? Por que ela está me deixando assim tão exausta? Eu preciso trabalhar isso. Então, nomear e descobrir o que está por trás das nossas decisões
nos leva à raiz do problema. E quando a gente descobre a raiz do problema, a gente tem direção para a cura, a gente tem direção para a solução. E a gente precisa fazer isso. Então, decisão consciente. Então, o exercício prático que eu te dou nessa noite é isso. Quando você decidir algo, fala, o que está por trás disso? Por que eu decidi pegar o celular sem levantar da cama? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se eu estou atrás do celular, meu coração está ali. Por quê? Por que olhar a vida do outro é mais importante do que olhar para a minha? Por que eu admiro tanto o outro? Então, na verdade, eu preciso cuidar da minha para eu também admirar a minha vida. Entende? Então, assim, atrás das pequenas decisões e das grandes decisões, existe uma resposta e um caminho de cura e de libertação para você poder tomar as decisões de forma criteriosa e consciente. Então, a prática é essa. Faça perguntas para você a partir de hoje. Por que você veio para essa live? Porque te convidaram? O tema te interessou? Entende? Poxa, que legal. Então, esse tema é importante para mim. Se esse tema é importante para mim, é porque eu preciso repensar minhas decisões. Entende? Se faça perguntas o tempo todo. Porque é aí que você vai descobrir o caminho das pedras. E às vezes a gente não vai dar conta de se livrar sozinha desse movimento. A gente pede ajuda. Pede ajuda num profissional, pede ajuda para uma amiga, pede ajuda. A gente também, como mãe, precisa aprender a pedir ajuda, porque a gente tem esse papel de sempre resolver tudo da casa, aí a gente esquece de pedir ajuda. E a gente precisa também trabalhar a virtude da humildade e pedir ajuda, porque eu preciso de ajuda e você precisa de ajuda. Tá bom? E essa é a ajuda que eu tenho para vocês hoje. Quem chegou agora, tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre esse projeto de Mãe Segura, assistam. Os comentários de vocês são importantes, até para eu ajudar ainda mais vocês, tá? Toda terça-feira sobe vídeo aqui no YouTube, toda quinta-feira live, eu fazia no Instagram e agora vai ser aqui ao vivo. Convidem as pessoas, compartilhe. Eu sou Carla Coelho, tá? Psicoterapeuta, esposa, mãe de 3 filhos, e quero ajudar as mães a que trabalham a tomarem decisões sem culpa, tá? Em poucas semanas, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até terça, se Deus quiser. Mas me segue lá no Instagram, que vai ter postagem todos os dias para vocês, tá? E vocês podem usar também as caixinhas de perguntas para eu estar ajudando ainda mais de forma personalizada cada um de vocês que estão aqui, tá? Muito obrigada.